Taça Brasil e Roberto Gomes Pedrosa. Teve milésimo gol de Pelé e várias goleadas do Santos. Essas e outras você acompanha aqui no meu canal, porque aqui se fala de Santos. Fala galera fantástica, tudo bem com vocês? Um prazer e uma honra mais uma vez estar aqui para falar de Santos Futebol Clube. Eu sou Vanderlei Correia, sou jornalista, sou torcedor do Santos Futebol Clube e estou aqui para falar de Santos porque aqui nesse canal, aqui se fala de Santos. Bom, eu tenho ao meu lado esse timaço da Sofis, historiadores, pesquisadores, professores, enfim, todos que conhecem muito da história do Santos, e nós estamos com a série aqui, o Santos nos campeonatos nacionais. Santos nos brasileiros, que tinha outros nomes, Taça Brasil, Roberto Gomes Pedrosa e depois Campeonato Brasileiro. Você já entendeu aí um pouquinho no episódio anterior, né? Por que disso, dessas mudanças desses nomes, das variações, das mudanças de regulamento, de fórmula de disputa, enfim. E hoje nós vamos falar com o Fernando Ribeiro, que é jornalista também e conhecedor, escritor de livros também sobre o Santos Futebol Clube, e vai falar sobre o milésimo gol do Pelé, vai falar também sobre as goleadas do Santos, um 4-0 no Corinthians, tem narração de Fiore Gilhote, tem muita coisa. Não perca, Fernando, é com você. Vamos falar aí de mais campeonatos nacionais, desses que o Santos conquistou 8. O Roberto Gomes Pedrosa, de 1969, também levou o nome de Taça de Prata. E a fórmula ela foi mantida de 1968. Foram 17 equipes, divididas em dois grupos. Como o 17 é um número ímpar, Vanderlei, um grupo ficou com 9 e um grupo ficou com 8. Enfim, coisas do futebol da década. Enfim, o Santos ficou no grupo A, mas o Santos terminou na 5ª colocação. Só se classificavam para a próxima fase os 2 primeiros de cada grupo. Juntando todas as 17 equipes, o Santos ficou na 8ª colocação geral. O Santos fez 15 pontos em 16 jogos, uma campanha bem modesta. Foram 5 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. O Santos marcou 27 gols nessas partidas e sofreu 24. O Palmeiras acabou como campeão deste Campeonato Brasileiro de 1969. O artilheiro foi o Edu, do América do Rio de Janeiro, com 14 gols. E Pelé ficou como vice-artilheiro com 12 gols. Outros marcadores do Santos, o Edu marcou 6 gols pelo Santos e o Manuel Moria marcou 2. O Santos já não tinha a mesma força de outros tempos, mas ainda assim era uma baita atração. Tanto que na lista dos 10 maiores públicos do campeonato, o Santos figurou em 4 partidas, todas elas, obviamente, fora de casa. O Santos foi o dono da segunda maior afluência no estádio, numa partida, num empate 0-0 contra o Fluminense, no Maracanã. Mais de 87 mil pessoas foram ver essa partida do Santos. Santos e Flamengo, uma vitória do Santos por 4-1, tiveram 70 mil pessoas no Maracanã. A 6ª partida com mais público no Campeonato Brasileiro de 1969 foi Santos e Vasco, um 2-1 para o Santos, que a gente vai falar daqui a pouquinho, 65 mil pessoas. E também Santos e Internacional no Beira-Rio, uma derrota santista por 3-0, mais de 55 mil pessoas foram ao Beira-Rio, e foi o 9º jogo com mais público. E assim, a campanha do Santos foi muito modesta em 1969, e o jogo de mais destaque foi uma partida emblemática. Foi diante do Vasco, e mesmo sem chances de classificação do Santos para a fase final, o jogo foi marcante, porque foi a partida que Pelé marcou o seu milésimo gol. O Santos ganhou de 2-1 com um gol contra do zagueiro vascaíno René e o milésimo gol de Pelé. E o Santos jogou naquela noite no Maracanã, noite mágica, muito marcante na história do futebol mundial, não só na história do Santos. O Santos jogou com o Aguinaldo no gol, Carlos Alberto, Ramos Delgado, Djalma Dias e Rildo, uma baita zaga, Clodoaldo e Lima no meio de campo, e no ataque santista Manuel Maria, Edu, Pelé e Abel, todos eles treinados pelo técnico Antoninho. E uma outra curiosidade é que todas as partidas que o Santos disputou como mandante neste ano de 1969, nenhuma delas foi em Vila Belmiro. O Santos mudou seus jogos, alguns deles no Morumbi, outros no Pacaembu e até o Parque Antártica, o Estádio Palestra Itália, também foi palco do Santos como mandante em 1969.
No ano seguinte, 1970, foi uma competição muito festiva. Afinal de contas, a seleção brasileira havia acabado de conquistar o tricampeonato da Copa do Mundo lá no México, e o Santos disputou esse campeonato com 5 campeões mundiais: Pelé, Joel Camargo, Edu, Carlos Alberto Torres e também o Clodoaldo. Este campeonato teve um regulamento idêntico ao ano anterior, 17 equipes divididas em 2 grupos, e os 2 primeiros passavam para a fase final. O Santos novamente fica em 5º lugar na sua chave e encerra sua participação de forma bem precoce. Foram 16 pontos em 16 jogos, 5 vitórias santistas, 6 empates e 5 derrotas. O ataque do Santos não funcionou muito bem, não. Marcou 20 gols, o mesmo número de gols que sofreu. Na classificação geral, o Santos fica em 10º lugar de 17 clubes participantes. O campeão do Campeonato Brasileiro de 1970 foi o Fluminense, e o artilheiro foi o Tostão do Cruzeiro com 12 gols. O Pelé foi o artilheiro do time do Santos e marcou apenas 4 gols. Com 3 gols ficaram Douglas, Abel, Nenê e também o Picolé. Apesar de não ter passado para a fase decisiva, os 4 primeiros colocados que foram disputar a fase final não conseguiram bater o Santos. Palmeiras, o Atlético Mineiro e o Cruzeiro empataram com o Santos, e o Santos venceu o Fluminense, que seria o campeão. Uma partida disputada lá no Pacaembu, 1-0 para o Santos, gol do Abel Verônico. Nessa partida o Santos jogou com o goleiro Serras no gol, Carlos Alberto, Djalma Dias, Joel Camargo e Rildo na defesa, Clodoaldo e Léo Oliveira no meio de campo, Arlen, Edu, Pelé e Abel no ataque, todos eles treinados pelo técnico Antoninho. Novamente, em mais um ano, o Santos também não disputa nenhuma partida em Vila Belmiro. O Santos mandou todos os seus jogos como mandante no Parque Antártica e também no Pacaembu. Em 1971, o Campeonato Brasileiro muda o nome, deixa de ser Roberto Gomes Pedrosa e passa a se chamar Campeonato Brasileiro. Com um acréscimo de 3 equipes, agora 20 clubes brasileiros buscavam o título de campeão. Foram divididos em 2 grupos, mas na primeira fase todos jogaram contra todos em turno único. O Santos ficou em 4º no seu grupo, com 21 pontos ganhos em 19 partidas. Classificado à próxima fase, afinal de contas passaram 6 de cada grupo, e estes 6 formaram 3 grupos com 4 equipes. O Santos ficou em 3º no seu grupo, nessa segunda fase, impedindo assim de passar a terceira fase, que seria a fase final. O Santos concluiu a sua campanha na 9ª colocação geral, e o Atlético Mineiro acabou como o grande campeão de 1971. O Dário, o Dadá Maravilha, foi o artilheiro do campeonato, o Dário do Atlético Mineiro com 15 gols, e o melhor marcador do Santos foi Mazinho, com 9 gols. O Pelé jogou 21 jogos nessa campanha, porém ele marcou apenas 1 gol, Vanderlei. Esse Campeonato Brasileiro o Pelé não foi tão bem. 21 jogos, 1 gol. Adivinha contra qual clube ele marcou esse gol, Vanderlei? Exatamente. O único gol que Pelé marcou no Campeonato Brasileiro de 1971 foi contra o Corinthians. E nesse campeonato, o Edu, um ponta fantástico, além de ser uma pessoa fantástica, o Edu é uma figura muito carismática, era um jogador fabuloso, e o Edu foi o primeiro santista a ganhar a Bola de Prata, que é uma premiação muito glamourosa, que é conferida pela revista Placar. E o Santos foi treinado ao longo do Campeonato Brasileiro de 1971 por um grande ídolo do passado, o ex-zagueiro Mauro Ramos de Oliveira. Foi o técnico santista ao longo da competição. Na última partida do campeonato contra o Vasco da Gama, o Santos enfiou 4-0 e jogou com Serras, Orlando Amarelo, Paulo Oberdan e Rildo, Léo Oliveira, Dicá e Jader, Pelé, Mazinho, Pelé, depois deu lugar a Mazinho, Edu e Ferreira. E mais um ano seguido, o Santos não joga na Vila Belmiro, todos os mandos do Peixe foram no Parque Antártica e também no Pacaembu. Seguindo adiante, 1972, nova mudança de fórmula. E a partir daí,
O Campeonato Brasileiro vira uma zona de fórmulas, todas elas diferentes de um ano para o outro. Agora eram 26 equipes brigando pelo título, 4 grupos, 2 deles com 7 equipes e 2 com 6 equipes. Porém, todos jogavam contra todos em turno único. Na primeira fase, o Santos foi o primeiro do seu grupo, com 31 pontos em 25 jogos. 11 vitórias, 9 empates e 5 derrotas. Os 4 primeiros de cada grupo seguiram para a segunda fase, que novamente dividiu os participantes em 4 grupos, desta vez com 4 equipes. E aí o Santos ficou em terceiro lugar no seu grupo, com 2 empates e 1 derrota, sendo eliminado. Na final, o Palmeiras superou o Botafogo e foi campeão com um empate em 0-0 por melhor campanha nas fases anteriores. Na classificação geral, o Santos fica em 8º lugar. Os artilheiros do campeonato foram Dário, da Maravilha, do Atlético Mineiro, e Pedro Virgílio Rocha, do São Paulo. Cada um deles marcou 17 gols. E o artilheiro do Santos foi o Edu, que marcou 8 gols. O Nenê marcou 7 e o Pelé marcou 5 gols. O Pepe foi o treinador do Santos ao longo desta competição. E legal que ao longo do campeonato de 1972 saiu o gol de número 1000 do novo Campeonato Brasileiro. E o autor do gol de número 1000 do novo Campeonato Brasileiro, contando, né, pela nomenclatura de 1971, foi Clodoaldo. Clodoaldo marcou um dos gols numa goleada fantástica do Santos sobre o Corinthians por 4-0, que 2 gols de Nenê, 1 de Edu e 1 gol do Clodoaldo. Este gol do Clodoaldo, gol 1000 com a nova nomenclatura do Campeonato Brasileiro. Nessa partida, que é uma partida muito marcante, os santistas que acompanharam essa partida dizem que foi uma exibição de gala. O Santos jogou com Cláudio no gol, o Orlando Amarelo, Carlos Alberto Torres Vicente e Zé Carlos, Clodoaldo e Brecha, Jair da Costa, Nenê, Pelé e Edu. Em 1973, uma mudança de fórmula, obviamente, era uma certeza na década de 70, né? Depois de 26 equipes em 72, 40 equipes participaram do Campeonato Brasileiro de 1973. Foram 28 partidas com 2 divisões diferentes, apenas para composições de tabela. O Santos terminou a primeira fase na 4ª colocação geral, com 35 pontos. O Santos marcou 39 gols e sofreu 20. Na segunda fase, os 20 primeiros colocados foram divididos em 2 grupos com 10 equipes. Peguem papel e caneta e comecem a anotar, porque senão você não consegue entender como funciona a fórmula desses campeonatos. E aí, nessa segunda fase, o Santos ficou na 5ª posição do seu grupo, mas só passavam adiante os 2 primeiros de cada chave. E o Palmeiras encerrou a fase final como o grande campeão. O Santos acabou o Campeonato Brasileiro de 1973 como o 6º colocado na colocação geral. O Ramon do Santa Cruz foi o artilheiro com 21 gols e o Pelé marcou 19 gols. Mesmo próximo do final da sua carreira, o rei do futebol jogou uma barbaridade em 1973, marcando 19 gols. Os segundos melhores marcadores do Santos na competição foram Edu e Nenê, cada um deles marcou 7 gols. E o legal é que neste campeonato, o goleiro santista Serras, o artilheiro Agostinho Mário Serras, foi congratulado como o primeiro jogador bola de ouro da revista Placar. O Serras foi, junto ao uruguaio Ancheta, do Grêmio, eleito o melhor jogador da competição e foi o primeiro a ganhar o prêmio Bola de Ouro. O Palmeiras, que foi o campeão do ano de 73, não conseguiu vencer o Santos. Quando eles jogaram na primeira fase, houve empate em 1-1. Nesta partida, o Peixe jogou com Serras no gol, Carlos Alberto, Marinho Pérez, Vicente e Zé Carlos, Clodoaldo e Léo Oliveira, Mazinho, Nenê, Pelé e Edu. Todos eles treinados pelo técnico Pepe. Maravilha, hein? Aonde a Arena vai mal, mas um time nacional, né? O fator de integração nacional aí encheu esses campeonatos circenses aí, transformou o Campeonato Brasileiro nos anos 70 um negócio absurdo, né? Um monstro de 500 mil cabeças. E, Guilherme, você estava nesse 4-0 contra o Corinthians em 1972? Eu estava no Morumbi. Foi uma partida realmente incrível? Foi uma apresentação portentosa do Santos? Foi uma maravilha. Você vê o Santos fazer 4-0 em meia hora.
É assim, é o sonho de qualquer moleque. Valeu a pena, então, o ingresso. Oi? Valeu a pena o ingresso. Valeu. Assim, é uma coisa engraçada. Porque, assim, Esse é aquele jogo que o Edu faz um gol incrível, não é, o Guilherme? Que ele corta com o pé esquerdo para dentro e toca no ângulo. Busquem no YouTube esse gol, porque é maravilhoso, de verdade. Né? Na minha memória, eu guardei o gol. Já vou até anotar aqui. Né? Eu guardei o gol do Edu na minha memória. Mas os outros gols, vendo posteriormente, assim, são gols belíssimos. Se não me engano, tem um dos gols. Foram 2 do Nenê e um do Clodoaldo. O ataque inteiro do Santos costura a bola. O Jair da Costa, na ponta direita, dá um dribla, não sei quantos caras do Corinthians. Assim, é uma jogada muito bonita, muito bacana de se ver. E a lembrança que eu tenho, além do gol do Edu, é o final do jogo. Né? Porque, assim, na década de 70, não tinha divisão de torcida. Né? Era uma divisão meio natural. Todas as torcidas organizadas ficavam em frente às cabines de televisão. Então a gente estava lá no Morumbi, a torcida do Corinthians estava à direita da cabine de televisão, a torcida do Santos à esquerda. E para a gente sair do estádio, a gente tinha que pegar a saída do Morumbi, que tinha que sair pelo lado direito. Então, assim, terminou o jogo, acabou, eu coloco a minha bandeira do Santos e tal. Por onde que a gente vai sair? Vai passar por aqui, a arquibancada é aqui mesmo. Vamos passar direto, né? Na frente da Gaviões da Fiel, né? Então, tô lá, moleque de uns 11, 12 anos, sacudindo a bandeira do Santos que nem um maluco. E aí, assim, esses são outros tempos, né? Aí tem um pessoal da torcida do Corinthians, assim, pra lá de acabrunhado, né? Aí me vê passar lá eu com os meus irmãos lá. Meus irmãos não são santistas, né? Meus irmãos são todos torcedores de São Paulo, mas acharam ótimo também o Santos da Sim. No Morumbi, né? No Morumbi, a gente voltando lá, tudo dando risada. Aí a gente passa, aí tem um grupinho de corintianos em cima, aí um dos caras vira assim pra mim e fala assim, moleque, é pequeno e já aprende a ser. Aí lembrou da minha mãe e tal. Coisas daquela época. Né? Era o máximo que podia acontecer. Né? A gente era moleque, não ia fazer nada com a gente. Mas você aprende, né? Você aprende assim, ó, futebol tem situações que você não leva para casa, né? Então, assim, essa é uma dessas. Né? Não, e essa partida... Foi um jogo muito bom. Então, essa partida, uma vez eu tive a oportunidade de perguntar para o Cosme Damião, que é o eterno presidente da torcida jovem, e ele cita essa partida como o melhor jogo que ele já viu do Santos Futebol Clube. É a partida da vida dele. Para ele não tem nenhum jogo melhor do que esse na vida dele. É o jogo mais marcante da vida dele. Esse 4-0 no Corinthians no Brasileiro de 72. Foi muito bom. E assim, tem umas coisas legais aí que você comentou, Fernando. Assim, primeiro, 69, até coloquei aqui, o Santos saiu. O Santos tinha o Cláudio, que era o goleiro do Santos, que era um tremendo goleiro. E antes do Cláudio tinha o Gilmar. Sim, o Gilmar joga o primeiro jogo, acho que só, desse campeonato. E o Santos ainda tinha o Laércio. Aí o Santos perde esses 3 goleiros no mesmo ano e vem o Aguinaldo para jogar no Santos. Né? Com toda boa vontade para o Aguinaldo, né? Acho que assim. Todo jogador que entra como titular do Santos é um jogador esforçado, tem suas qualidades técnicas e tal. Mas assim, muito distante do que era o Cláudio, o Gilmar e o Laércio. Né? E que dá para explicar um pouco a queda de rendimento do time do Santos. Né? 69 e 70 são anos bem parecidos. O Santos ele perde no aspecto físico. O Santos jogava tantos jogos. Viajava muito. O Santos não aguenta. Era o melhor time. Sim. Era o melhor time. Se eu olhar no elenco, era o melhor time. Em todas as divisões também, Guilherme, o Santos sempre tinha menos jogos como mandante do que... O Santos era muito mais visitante. Assim, a proporção... Lógico. Alguns campeonatos chega a ser 75% de jogos como visitante do que como mandante. 72, acho que é assim. 72, é muito desigual. Mas isso era o quê? Era regulamento. Interesse financeiro ou que o Santos era fraco nos bastidores? Sempre foi, desde sempre. Todo mundo queria ver o Pelé de perto também, né, Vanderlei? E a renda era mais ou menos dividida, né, Fernando? O Santos também era mais rentável jogar fora, isso? Era melhor você jogar no Rio de Janeiro do que jogar na Vila Belmiro. Nordeste. Tanto é, Guilherme, que o Santos fica 4 anos sem jogar na Vila, né? 4 ou mais. Aí quando vem... O Santos volta em 72 perde dolaria. Não, em 74 o Santos jogou na Vila contra CSA, contra Rio Negro do Amazonas. Quando era um time um pouco mais... Não, esses jogos...
que o Santos joga contra eles? Não, contra o Olaria. Então, o Santos não jogou nenhum jogo na Vila. 69, 71, 72. Em 73, o Santos joga uma partida contra o Olaria e perde. É verdade. Em 74 pega o CSA e o Rio Negro. Isso. Quem faz contra o Olaria o gol do Santos é o Cláudio Adão. Em 74, eu vou falar daqui a pouco, mas foram 3 jogos, parece que quem fez o gol do Santos, que foi, né? Contra o Olaria foi o Cláudio Adão. Isso. O novo Pelé, né? Que era considerado o novo Pelé. E tem um detalhe do campeonato de 72 que é legal. Todo mundo fala assim, pô, o Palmeiras ganhou, bate timaço e tal. E era mesmo. Sim. Só que no regulamento, como o Fernando falou, era uma maluquice, né? E o Marcelo também lembrou, era uma doideira, porque é interesse político do governo militar da época. Mas na fase anterior de ir para a final, os times foram colocados em 4 grupos de 4. Né? O grupo do Palmeiras era Palmeiras, São Paulo, América do Rio e mais um outro time que agora acho Curitiba. O primeiro jogo desse grupo foi São Paulo e Palmeiras. O São Paulo deu um sacode no Palmeiras. Né? E assim, todo mundo deu, o São Paulo está na final. Né? Porque pegar o América e pegar o Curitiba, São Paulo passa por cima. Né? Então, e foi o que estava pintando acontecer. O São Paulo ganhou o segundo jogo, o Palmeiras ganhou o seu primeiro, e na última rodada tinha que acontecer o seguinte: o São Paulo tinha que perder para o América do Rio, que acho que não tinha ganho de ninguém, e o Palmeiras tinha ganhado do Curitiba. Né? O Palmeiras ganhou do Curitiba, o São Paulo estava empatando com o América do Rio, que ia para a final, e aí no finalzinho do jogo o América do Rio ganhou o jogo. E aí, como os dois times empataram em pontuação, marcava palhaçada para a final quem tinha mais pontos na fase anterior. Aí o Palmeiras foi para a final, foi para a semifinal. E o Palmeiras ganha o campeonato com 2 empates. Isso. Internacional e 0x0 com o Botafogo. 0x0 com o Botafogo, isso. Então, assim, o Palmeiras bateu na trave de não ser campeão em 72. Porque era muito mais provável que o São Paulo fosse para a final do que o Palmeiras, né? E 72, deixa eu ver, tem esse lance do jogo do Corinthians, né, que é um jogo inesquecível. E tem um outro jogo também, assim, que aí é experiência própria. Eu estava no Pacaembu quando a gente foi assistir Santos e Grêmio na semifinal, uma rodada dupla com Corinthians e Ceará na preliminar, Santos e Grêmio no jogo de fundo. Pacaembu não cabia uma agulha. Eu entrei, fui ficar no tobogã, de pé, junto com 500 mil pessoas, que o jogo, se não me engano, se não é recorde de público, é perto de recorde de público, são 64, 66, 68 mil pessoas no Pacaembu, é uma loucura. Caramba! Né? O Santos tinha ganho do Santa Cruz, se ganhasse do Grêmio, estava com a mão, estava com o pé na fase final. Na preliminar, o Corinthians ganha do Ceará com gol aos 89 minutos. Estava o torcedor do Santos secando o Corinthians, secando, tá dando tudo certo. O Corinthians faz um gol achado, literalmente achado, aos 89. No jogo de fundo, que o torcedor do Santos dava que o Santos ia ganhar do Grêmio, o Grêmio faz 1x0. Tem um pênalti pro Santos, Carlos Alberto Torres vai bater pro gol do tobogã, da onde eu tô ali de frente vendo. E o Carlos Alberto Torres perde o pênalti. E aí o que se tinha de corintiano pulando do meu lado, torcendo, virando gremista de uma hora para outra. E aí o Santos perdeu a classificação. Tinha ganhado depois no Rio de Janeiro contra o Botafogo. O Botafogo tinha um baita timaço. O Botafogo ganhou 6x0 no Flamengo nesse ano. Né? E aí quem é mais velho deve lembrar que o torcedor do Botafogo começou a levar para o Maracanã uma faixa nos jogos contra o Flamengo assim: nós gostamos muito de vocês. Porque o Botafogo ganhou do Flamengo no aniversário do Flamengo. Eles enfiaram 6x0 no aniversário do Flamengo. Então eles começaram a levar para o estádio essa faixa. Nós gostamos, Flamengo, nós gostamos muito de vocês, número 6 do lado. O Guilherme. E só para quando o Flamengo faz 6x0 no Botafogo, né? Tem uma história curiosa. Ou seja, o Santos precisa fazer 7x1 no Corinthians, hein? Pra acabar com essa babaquice aí. E tem uma história interessante que o Maier, do canal 100, ele filmou esse jogo, tava com a equipe dele no Maracanã filmando esse jogo do Flamengo com o Botafogo, e o Carlinhos Neymar, ele era flamenguista doente, né, e dono do canal 100, né, e disse que quando acabou esse jogo aí, ele mandou a equipe dele tacar fogo nas imagens do jogo,
As imagens e os gols desse jogo ninguém viu, porque nunca passou no cinema. Caramba, rapaz. Atitude justa, atitude justa. Um desserviço para o futebol, né? Ah, mas se não tivesse aquelas imagens do 7-1 ou de 8-0 do Barcelona, eu preferia, Vanderlei. Se você for ver, nem é tão assistido assim no YouTube, cara. Essa aí não. Pois é. Você, Pode ver que... o Fernando tá lembrando desse 7-1, o jogo do Corinthians, o jogo contra o Barcelona, mas assim, quem é da minha geração tem um jogo emblemático, que é Santos e Goiás, no Pacaembu, pelo Campeonato Brasileiro de 73, fase final, o jogo já em 74. O Santos está ganhando de 4-1. É uma rodada dupla com o Corinthians fazendo o jogo de fundo contra não me lembro contra o adversário. O Santos está ganhando de 4-1, está garantindo assim, não, agora só falta pegar o Cruzeiro e a gente ganha do Cruzeiro, estamos na final de novo. O Santos está ganhando de 4-1, o Santos sai de um empate em 4-4. É um balde de água gelada que o Santos recebe, que assim, quem é da minha geração tem o Goiás, assim, eu prefiro jogar contra o Barcelona do que jogar contra o Goiás. Prefiro. Mas, ó, o Goiás é uma coisa de louco contra o Santos. 2019... O Santos e Fortaleza, né? Santos e Fortaleza. Tem aqueles que falam, não, 2-0 resultado perigoso, mas 3-0 não acontece mais nada. Porque não é o Santos. Se for o Santos, acontece, cara. O Santos de 3-0 conseguiu ceder um empate, rapaz. Teve um jogo na década de 80 também, o Santos ganhando do Corinthians 1-0, aí o goleiro do Corinthians é expulso. E foi 90 minutos. Foi 93. 93 esse jogo. Faltando 5 minutos, os caras vão lá e viram o jogo. E o lateral esquerdo Elias no gol. E ficou no gol uns 10 minutos ou mais. E ninguém chutou uma bola. Viraram aí. Enfim, eu queria dar esses pitacos aí na legal, muito bom, muito bom. Que maravilha, hein? Ouvir e conhecer mais da história do Santos Futebol Clube nos campeonatos nacionais, né? E que maravilha ver o Fiore Gilhote, ouvir o Fiore Gilhote. O tempo passa, torcida brasileira. Agora não adianta chorar. Meu amigo. Esse gol do Edu, hein? E o quarto gol. Olha, é um negócio assim. Meu amigo, youtube.com/Vanderlei Correia. Esse é o canal Aqui Se Fala de Santos. Aqui você tem o factual, a gente acompanha todas as competições, mas aqui você conhece um pouquinho da história do seu clube. Esse clube que é conhecido mundialmente, o Santos Futebol Clube. Então, acompanhe o meu canal, acesse as playlists, tenha playlists garfados, excursões do Santos, os artilheiros do Campeonato Paulista e nessa agora, Santos e os campeonatos nacionais. Espero você no próximo capítulo. Até mais!